Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 29, né, que se chama Notícias Interessantes. E é muito interessante mesmo, e a gente que gosta de dar notícia boa para os outros, a gente fica muito feliz. Então, nós teremos notícias muito auspiciosas aqui nesse capítulo, informações preciosas. E, gente, lembrando, tá, que o estudo é interativo, é participativo. Quem quiser acrescentar, por favor, é só abrir o microfone. Quem quiser perguntar da mesma forma, tá? Fiquem à vontade. Então, lembrando que esse capítulo, né, o capítulo 29, ele vai tratar da chegada, da continuação que nós já vimos a família Bacelar chegando, né? E vai continuar tratando da visita dessa família amiga, nesse posto de socorro. E a família Bacelar, né, composto pelo chefe da família, a esposa, a filha e uma sobrinha. E eles estão indo ao posto de socorro para poder encontrar, né, abraçar Ismália, porque lembremos, né, Ismália não mora nesse posto de socorro, Ismália mora em um lugar mais condizente com a envergadura moral dela, que não é lá. Ela só vai nesse posto uma vez por mês, né? O Alfredo, que é o administrador desse posto, ele não pode, ele não tem a permissão para conviver com ela por causa dessa diferença, né, de que existe entre os dois por causa da história deles, né? Então, vamos lá. Em visita, em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos bacelares, quando na crosta, e a segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam um magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens, encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel e a sinceridade sem mácula. Então, André está contando aqui para gente que o encontro com essa família e a conversação com eles, e sobretudo com as moças, era um encontro assim muito, muito agradável, era uma alegria pura, era uma conversa altiva, de valor moral, né? Não tinha nenhuma especulação de menor envergadura, né? Coisinhas assim que às vezes acontecem nos nossos encontros sociais aqui na crosta. Então, ele continua dizendo que, no desenvolvimento espontâneo da palestra, Cecília falou Cecília com graça, né? Cecília é uma moça que a gente vai conhecer agora, que ela é muito desenvolta, ela é muito simpática, ela é muito firme, ela tem uma mente muito aguçada. Então a gente vai, ela tem uma história própria, né? Que não entra em detalhes nesse capítulo, mas a gente observa
o valor da reencarnação, das reencarnações, né, das experiências reencarnatórias, que elas trazem isso para todos nós. As experiências reencarnatórias, as dores que muitas vezes a gente faz o sinal da cruz para não ter contato com elas, né, como se a gente estivesse se benzendo para não sofrer, são professores magníficos, porque na feita que nós ainda caminhamos, na toada que a gente vem tendo ainda nas nossas experiências, a gente pode, mas a gente ainda não tem afiado esse gosto de fazer opções de aprendizado que nos cause menos sofrimento. Mas quando a gente tem o contato com o sofrimento, ele oferece para nós a possibilidade de crescer. E a gente vai vendo isso nas firmezas que nós vamos desenvolvendo na vida, nas nossas caminhadas. E ele continua, ela continua, né, dizendo: "Estou trabalhando há muito tempo para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o próximo ano". E sorrindo, rematou expressivamente: "Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes". Eh, e André fica surpreso, né. Ele André não, Vicente, ele vai dizer assim: "Mas como? É preciso tanto?" Porque Vicente é morador de nosso lar, né. "É preciso tanto?" "Sem dúvida", explica a jovem bem-humorada. "O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda?" Ela dá uma cutucadinha nele, né, porque sendo ele morador de nosso lar, ele ainda não se atentou que nosso lar não está dentro de uma colônia, né. Essa colônia, Campo da Paz, ela é imensa. Aonde eles estão em um posto da colônia. E aí a gente vai lembrar que a família Bacelar veio de um posto próximo, né, na colônia mesmo, mas de um posto próximo, para visitá-los, para encontrar-se com Ismália. Mas nosso lar não é ali, gente. Como nós já estudamos mais atrás, nosso lar está, assim, muito próximo da região umbralina, né, muito próximo, numa fronteira. É como se atravessasse a rua, já estivessem todos no umbral, né. Então nosso lar está muito próximo, está nas cercanias, mas ainda assim não está inserido dentro de uma região umbralina, como esse posto de socorro está. Então os espíritos que estão em nosso lar, eles estão gozando de uma condição de melhor qualidade. Eles estão, assim, em um ponto de observação espiritual para eles mesmos, que é diferente, ela vai explicar, né, por quê. Então ela dá essa cutucadinha. E eu achei muito interessante, gente, porque fazendo analogia com a nossa vida, muitas vezes a gente não observa o valor de todas as coisas que a gente tem. Aonde a gente está, onde a gente mora, com as pessoas que a gente convive. A gente reclama, né, maldiz, reclama muito, mas a gente não para pensar que fora da condição que a gente vive, que nós estamos, existem condições que estão muito abaixo. Nós sabemos disso? Sabemos, mas muitas vezes não pensamos sobre isso. Então ela vem ajudar a gente a pensar sobre isso, né. Os valores, né, que nós recebemos na vida e que muitas vezes a gente não para pensar sobre ele. Aí ela continua assim:
Todos acham graça, né? E reafirmando o conselho, Cecília continua: segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministros seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso, e chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia. Então, estar em nosso lar é um salto muito grande, é um salto muito grande. E talvez, ela está dizendo aqui, né, talvez para vocês poderem sentir o quão é distante, né, o quão essa benesse é grande, vocês deveriam fazer um intercâmbio, né, um intercâmbio conosco. Deixa eu ver aqui. Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. Aí é André explicando, né, que ele que em nosso lar tem muitos sofredores e que ele, como um morador de nosso lar, ele já viu muitos sofrimentos, até mesmo porque ele trabalha ativamente na regeneração. Então, é como se fosse uma verdadeira colmeia de espíritos em tratamento, espíritos necessitados. E aí ela vai falar, né, que e a fala dela revela para eles, aí ela vai percebendo, e é o que a gente estava falando, o quão importantes são as experiências que nós temos na vida, que elas vão trazendo uma certa acuidade, uma firmeza de entendimento, vai retirando, né, as escamas dos olhos. E ela diz assim: você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho, porque uma colmeia, dentro do desenho que a natureza oferece, a colmeia é um grande centro de trabalho, né? Cada um tem uma função, cada um tem a obrigação de cuidar do centro ali, que é a rainha, e dos futuros herdeiros da rainha, mas todo mundo tem obrigações, todos os membros daquela colmeia, né? Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Aí a gente pode pensar assim: poxa vida, mas eu li o livro Nosso Lar, todo mundo que está lá está em tratamento, está recebendo socorro, não está bem não, né? Será que não está mesmo? Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturaram pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. E aí nós vamos lembrar, né, que lá tem aqueles os departamentos e que cada um dos espíritos que estão lá, que estão recolhidos, estão em grande sofrimento, verdadeiramente, né? Mas todos eles já estão sob a tutela do cuidado espiritual. Não quer dizer que eles não estão sofrendo, e muitos sofrem, né? Ainda com rebeldias, com revoltas, com vários tipos de sofreres. Pois não, Kátia? Seu microfone está fechado. Acho que consegui. Viu, ô, Renata?
eu entendi, né, nessa leitura também, né, que o pessoal que já está em nosso lar, ele já tem, o pessoal já tem uma consciência de que errou e aceita um tratamento, né? Agora, o pessoal que vai para o campo da paz, normalmente, eles estão mais revoltados, eles ainda não encontraram dentro de si aquela aceitação de ajuda. Então, são pessoas mais revoltadas, e quando você está revoltado, apesar de ser um pedido de socorro, né, a pessoa mesmo, ela aceita tudo como uma resistência muito grande. Então, ela não aceita um tratamento fácil. Você tratar de uma pessoa que não se vê doente, eu acho que é muito mais difícil, né? É muito mais complicado, mesmo porque, que nem você comentou ali, né, que o campo da paz, ele está numa zona umbralina. Então, ele ainda recebe muitas emanações, está muito mais próximo à crosta da Terra, né? Então, ele está recebendo muito mais emanação dos pensamentos, das emoções, da vibração, do campo energético mesmo dos encarnados, né? Daí, não sei se você vai comentar mais para frente a importância dos nossos pensamentos, sentimentos, oração, né? Como a gente pode auxiliar, que a gente também tem um propósito, até numa reunião como essa aqui que a gente está fazendo, né? Um estudo, uma meditação, uma vibração mais elevada, né? Como a gente pode contribuir com tudo isso? Queria só fazer essa colocação. Beleza, obrigada, é isso mesmo. Só que tem uma coisa, Kátia, que a gente tem que lembrar: em nosso lar, os espíritos que estão lá não estão despertos, né? Nós vamos lembrar, por exemplo, que tem espíritos lá muito melindrosos, ainda, né? Ainda. Nós vamos lembrar lá, por exemplo, que houve o diálogo do Aniceto com 3 personagens, muito interessantes, que fazem muita referência a nós, ao nosso comportamento, né. Um escravagista, eh, um rico e uma senhora, né. E todos 3, assim, para todos os 3, que é um diálogo em separado que vai tendo, né, todos estão juntos, mas cada um vai buscando o benfeitor para esclarecimentos. E aí, cada um tem uma necessidade ali diferente, todas voltadas para eles mesmos, para os seus interesses pessoais. E para cada um, que é muito bonito, o benfeitor, o orientador, tem uma palavra, tem um esclarecimento diferente. Para um que está muito alienado, ele ele tem uma conversa, assim, quase até infantil, né, de falar: "Não, agora não é hora, não é tempo, vamos deixar para mais, a sua para depois, sua saúde ainda não está reequilibrada". Para o outro, ele tem um assunto de o outro exige, né, eh uma postura mais efetiva quanto à situação dele, que ele alega que ele foi roubado, vilipendiado e tal, e o benfeitor: "Não, nós vamos conversar, vamos buscar o entendimento e etcétera e tal", mas sempre traze aí a partir dali ele já traz para esse homem, para esse espírito, uma fala, assim, com uma profundidade diferente, com uma certa profundidade, falando do espírito, da vida imortal, mas dentro do que aquele espírito poderia absorver. E para a outra personalidade, que era uma senhora, ele ele já é mais claro, mais objetivo, sabe, sem ser grosseiro, mas ele já fala. Então ali a gente percebe que tem 3 estágios espirituais que favorecem o entendimento daqueles espíritos, mas cada um está fechado em seu mundo, né. Então, assim, nosso lar apresenta para nós, por exemplo, com o André Luiz a princípio, um homem do mundo querendo encontrar o seu lugar de médico lá. Aí ele vai passar por uma reunião aonde ele descobre que as coisas não são bem assim. Aí ele tem que calçar as sandálias da humildade.
Mas não são todos os espíritos que conseguem absorver determinados recados, determinadas orientações. Então, nosso lar ainda tem sim um grande contingente de espíritos doentes mesmo, né? A gente lembra disso. E só que essa condição de espíritos doentes que lá estão, que ainda tem os rebeldes, os revoltados, os etc e tal, é, ainda é uma condição muito melhorada em relação ao campo da paz, né? Mas é isso mesmo. Mas os dois ambientes têm espíritos assim em condições muito difíceis. Pois não, Rosa? Renata, eu queria só assim, esclarecer com você aqui. Quando você está falando desses três, que são os três que falaram sobre os problemas deles, eles estão nesse livro, Os Mensageiros, não em Nosso Lar, não é isso? Eles Isso. estão no Campo da Paz, que é o posto socorro. Ah, tá, porque na hora eu Porque tive. eles ainda, se eu não me falha a memória, eles ainda, essa aconteceu antes deles saírem de nosso lar, não foi, não? Ou eu confundi? Se eu não... Não, Renata, eles foi agora nos Mensageiros, quando eles chegam, porque eu estou te falando que foi a parte que eu fiz, então ficou mais gravada para mim. Foi quando eles vêm fazer um trabalho na Terra, mas eles param em Campo da Paz e encontram com Alfredo, e aí eles são levados para visitar os que estão dementes. Sim, sim. E depois eles são levados a visitar os que dormem. Então, Isso. assim, falando para a Kátia, que lá em Nosso Lar, me pareceu que os espíritos têm uma condição um pouquinho melhor, assim. E aí, no Campo da Paz, que é um posto de socorro, é realmente, como ela disse, muito próximo do umbral, mais ainda do que Nosso Lar. E ele, me parece assim, é como se fosse o primeiro estágio onde eles passam com esses espíritos que estão muito comprometidos, né? Tão comprometidos que eles às vezes estão dormindo o tempo inteiro, que eles não se deram nem conta de que partiram para o outro lado. Aí que eles vão sofrendo não, né? Passando por todo aquele processo de despertamento, de oração, quando Ismália faz a prece, tá lembrado, Renato? E aí eles começam um leve despertar, tratamento fluídico, não tem trabalhador suficiente, e depois dali eles vão para outros galpões, quando eles já estão melhores, mas ainda estão dementados, aí vem o escravocrata, vem a mulher que quer voltar porque o esposo dela ficou com as filhas, mas a pessoa não está vivendo a realidade do momento, ela ainda está presa na realidade que ela tinha no plano de encarnado. Sim. Só É porque aqui. Tá, pode continuar. é isso que eu queria dizer, para não confundir, porque esses aí não estavam em nosso lar. Apesar de que, igual você falou, nosso lar tem muito sofrimento, né? Nas câmaras de retificação lá, que o André vai trabalhar, não é isso? E Sim, aí passa por grandes sofrimentos. Mas sim, quem não está dentro das câmaras de retificação, eu acredito que aí sim eles já têm essa consciência mais desperta do arrependimento, do entendimento que não fez o que deveria, né? Já tá mais lúcido, digamos assim. Me corrijam se eu estiver equivocada, por favor. é porque até no final do não, eu posso estar enganada sim, Rosa, é porque até no final do capítulo 15 eles estão saindo de nosso lar, né? Sim, No capítulo 15 eles estão chegando, nas cercanias do posto de Campo da Paz, isso no capítulo 15 desse isso. livro, não é mesmo?
Isso, Então tá, é isso mesmo. então tá. Pode continuar, obrigada. Então, aqui, deixa eu ver onde que eu parei aqui. Assim, ela estava falando sobre a colmeia, né, sobre o significado, a representação do desenho da colmeia para nós. E ela diz assim: "Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem, já se tor já se torturaram pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. Indicativos, né? São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Isso é muito bonito, né, porque isso faz com que a gente pense sobre a nossa conduta, sobre a nossa parcela de oferta na vida. Então você estar junto de pessoas que, falam de bondade, expressam bondade, a gente não está falando de perfeição, tá, gente? "Ah, mas fulano fala de bondade, mas fulano é grosseiro, é assim, é assado". Nós não estamos falando de perfeição, nós estamos falando de uma busca. Então, onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer, se dissolve, né. A gente sabe que quando a gente vai falar de maldade, ela tem níveis e gradações imensas, porque a partir da maldade entra a perversidade, que é um grau mais doente e mais maquiavélico da maldade. Pois não, Rosa? Ô, Renata, é, desculpa te interromper aí, mas é porque eu quis aguardar você até terminar de falar mais, mas é o seguinte, isso aí é tão importante, isso que você acabou de ler, porque esse é o processo da regeneração, né? Esse é o processo que nós todos temos que fazer para que venha a regeneração, porque a regeneração não é um condão, é uma varinha de condão que Deus vai bater e falar, virou regeneração. O plano, a Terra não vai virar regeneração por um passe de mágica, mas nesse processo de que nós precisamos cada um fazer a nossa parte para que essa bondade seja mais aparente, mais viva, do que para que a maldade vá se dissipando, né? Sim, Então, isso aí está extremamente de acordo com o momento atual que nós estamos vivendo. Nós temos que ter consciência de que a regeneração diz respeito a todos nós. Nós temos que trabalhar para isso. Trabalhar como? Cada um de nós buscando o bem, né? Igual você falou, regeneração não quer dizer mundo perfeito, né? É dentro da nossa condição de hoje ser melhor um pouco e buscar o bem para que o mal vá se dissipando, não encontre lugar, porque onde tem sombra é onde não tem luz, né? Se a gente vai julgando a luz, essa sombra vai sumindo, para que a gente possa transformar a Terra nesse plano de regeneração. É uma responsabilidade de todos nós. Eu sim, achei essa frase perfeita. sim, Obrigada. de nada. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. E André fica impressionado com o que ele ouve, né? E ele diz assim: "Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras". Então a gente vai lembrar que as câmaras retificadoras são para aqueles espíritos que estão chegando, né, estão sendo recolhidos do umbral. Então eles passam pelas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição de Cecília. Mas, baseando-me nos informes de mentores amigos,
continuo a manter a minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Aí é que agora o livro, ele entra assim numa parte muito esclarecedora para nós, para a gente poder, para a gente conseguir fazer essa diferenciação, né, do que está falando. Ah, mas o plano espiritual, umbral, não é tudo a mesma coisa? Não, tem degraus, né, gente? Tem degraus. Muita gente fala assim: olha, se eu desencarnar, eu não vou passar pelo umbral. Muito poucos espíritos, ao desencarnarem, não passam pelo umbral, né? Muito poucos. Então a gente vai lembrar que o umbral é um ambiente de transição e o espírito que não é comprometido com perversidade, ele não vai passar por uma região aonde tem espíritos perversos. Um espírito que não tem comprometimento com o suicídio, ele não vai passar por regiões que têm esse nível de sofrimento. O espírito que não lesou ninguém na sua jornada encarnatória, ele não vai passar pelo ambiente que aglutina essa quantidade de irmãos que procederam dessa forma. Então, existem degraus, né? Então, é muito importante a gente lembrar disso, senão a gente coloca tudo numa sacola só e acha que é tudo a mesma coisa, com uma ou outra diferença. Não, existem muitas diferenças e todas essas diferenças atendem a necessidades muito particulares. Eh, e como já con e como e como se já conhecesse os nossos processos de serviço, ela asseverou: "Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, lá nosso lar, né, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme do que atender ao revoltado." É muito mais fácil, né, gente? É muito mais fácil. Quando você encontra com uma pessoa que ela está triste, que ela está aflita, que ela está passando por um momento, assim, muito doloroso na vida dela, mas ela não se conforta, ela não se consola nos braços da revolta, é muito mais fácil você conversar com a pessoa. A gente não é capaz de tirar dos ombros de ninguém a prova, a dor que a pessoa está experimentando naquele momento da vida dela. Mas o fato dela se mostrar aberta a uma escuta diferente, sem que ela fique: "Mas por que comigo? Por que que Deus está sendo injusto dessa forma comigo?" Ora bolas, por que não comigo? Por que não? Por que que outra pessoa pode sofrer aquela dificuldade que eu estou experimentando naquele momento, mas eu não posso? Então, os processos de revolta, além deles serem multiformes, deles se apresentarem de várias formas, mas uma coisa que deixa muito claro para a gente é esse pensamento de eu não mereço. Será que não mesmo? Será que não mesmo? E mesmo que a gente possa falar assim: olha, eu estou tentando levar uma vida onde a, a, a minha diretriz maior é não prejudicar a ninguém. Por que que isso ainda vem na minha direção? Porque é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, né, de fixação de algo que às vezes eu já ache que eu sei, mas ainda não está fixado. E todos nós precisamos aprender, todos nós precisamos desenvolver potencialidades, formas de ver as coisas que são muito amplas. E nós ainda somos muito pequenininhos, ainda somos muito infantis na nossa forma de processar os entendimentos. Então, tudo que vem na nossa direção, gente, é ensinamento. Só que tem pessoas que se mostram extremamente revoltadas. Para as que estão extremamente revoltadas,
confortá-las é muito difícil. Orientá-las é muito difícil, porque elas não estão abertas a ouvir, elas só estão abertas a queixar-se e a reclamar de direitos que elas acham que têm. Quando eu digo elas, eu estou falando de nós, porque a gente se apresenta assim, em algumas vezes, em algumas situações na vida, né. Feliz daquele que já não se comporta mais assim. Eh, nas câmeras nas câmaras a que se refere, vocês, retificam erros que já apareceram, que já apareceram. As pessoas que lá estão já conseguem observar os erros. Como que as pessoas que estão lá em sofrimento, agonizantes, conseguem observar os erros? Elas têm uma profunda dor moral. A profunda dor moral vem da repetição da imagem dos crimes, das palavras, dos atos que eu cometo. Elas se repetem, né. Então a gente dá um nome na nossa vida diária, a gente dá um nome a isso de culpa. A gente fica repetindo, 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 né. Então espíritos que estão lá em nosso lar, lá nas câmaras, a gente vai ver eles voltando sempre mentalmente naquelas situações dolorosas que eles viveram, que eles infligiram. Alguns alguns ainda até se debatendo dentro da revolta, sim, da revolta, na raiva, mas já estão conseguindo enxergar o que fizeram, né. Já estão conseguindo, mesmo com o coração ainda pegando fogo, a consciência pegando fogo, já conseguem visitar as suas próprias ações às custas de muita dor. Aqui, aonde eles estão, em Campo da Paz, o processo é diferente, né. Somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos. O perverso, como eu disse, é muito mais difícil de lidar do que com o mal, porque o perverso, ele já desceu uma ribanceira, tem um desnível, né, uma distância entre ele e a maldade que é muito grande, porque o perverso é sádico, né. Não é só ele querer o bem dele, é ele querer o bem para ele, não querer o bem para o outro e, ao contrário, querer infligir dor para o outro. Por quê? Porque o outro merece, né. Então lidar com o perverso é encontrar com uma condição humana que ainda não parou para pensar, que a consciência nem para a dor ainda despertou, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que se esposaram e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Aí a gente vai lembrar daquela frase, né, que o pior cego é aquele que não quer ver. Ele não quer ver como ele está se comportando na vida, ele não quer ver, ele não quer observar, porque para ele, quem é o injusto da história, é o cruel, é o perverso é Deus, que é sádico. Quantas vezes a gente não escuta isso, né? Em determinados encontros com algumas dores, nós escutamos que Deus é sádico. Então, quando não tem essa abertura, gente, o trabalho de consolar é muito mais doloroso, é muito mais doloroso. É difícil, é extenuante. Eh, aí André diz que começava a entender a lógica daquela argumentação e reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, né, porque a jovem era muito lúcida, muito segura do que ela estava falando, porque ela estava vivendo isso, ela estava tendo um aprendizado, diário. Aí ela diz: "Aliás, é natural que assim seja, é natural que assim seja".
Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Aí aqui ela jogou pra gente, né. Aí ela tá falando assim: "A gente entende por que que eles se comportam dessa forma, por quê? Porque nós estamos, assim, dentro da crosta, estamos muito próximos dos encarnados. Então as influências, porque esse é o comportamento de uma grande parte dos encarnados, essa ressonância é muito grande. Então não tem nem um filtro, né, um filtro mais espesso, porque os espíritos que estão aqui, que se comportam dessa forma, desencarnaram abruptamente e vieram para cá. São espíritos que se comportam assim, na Terra. Aí é conosco, né, ela está falando de nós. Como é que a gente se comporta aqui na Terra, gente? E aí ela vai, para não ficar dúvidas para nós, ela diz assim: "Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Espia só. Quantos demônios com capa de santos? Quanta má-fé a fingir generosidade e boas intenções. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável." E aí, quando a gente está estudando, é muito bom a gente fazer esses links, essas conexões, não são com os nossos parentes não, tá, gente? Não são com os nossos vizinhos, não é com aquela pessoa que a gente conhece, que é mais difícil, não. Nós precisamos fazer esses links, essas conexões conosco. Como estou eu na vida? Como estou eu no meu comportamento, na minha forma de pensar, de sentir, de desejar, de achar que mereço o que às vezes ainda não fiz por merecer. E isso alimenta no fundo da nossa alma um tantinho de revolta, que muitas vezes a gente consegue dissimular aqui, encarnados, né, porque a matéria ajuda. Mas aí a gente vai lembrar de uma passagem evangélica aonde Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre os túmulos caiados, né. Como são os túmulos caiados? Eles são belos por fora, né. Por fora eles são belos, eles são bonitos, eles são bem tratados, eles são harmoniosos, mas por dentro eles guardam e resguardam a podridão. Então essa analogia do Cristo com o comportamento humano, como a gente mostra algo e como a gente vive esse algo, é muito profundo para a gente poder pensar, né. Tudo que a gente está recebendo aqui é para a gente poder pensar, para a gente fazer uma varredura. Nem tudo que a gente consegue observar, a gente consegue tirar numa pasada, mas o que a gente consegue, a gente deve fazer um esforço para renovar. Renova-se de uma vez? É claro que não, se renovasse de uma vez, a gente já estaria muito longe, né. A gente primeiro tem que renovar, retirar aquele entulho preguiçoso, né, do "eu sei, mas eu não quero, não agora, deixa para mais para frente". São várias as circunstâncias. Pessoal, alguém quer falar alguma coisa, por favor? Fiquem à vontade. Kátia, Andréia, Rosa, Benícia. Pois não, querida, seu microfone está fechando. Ô, Renata, só queria lembrar, né, que qualquer máscara que a gente possa usar socialmente, né, ela pode disfarçar pra gente aqui, enganar a gente aqui encarnado, né? Porque eu acho que quando o espírito da gente desencarna, quando chega, não tem como disfarçar nossa vibração, nossa energia, o que realmente a gente é, né? A gente Não engana só aqui.
só. Verdade, né? É por isso que ela está falando que é compreensível que os espíritos que estão em Campo da Paz sejam espíritos de uma ordem mais endurecida, mais difícil, porque estamos muito próximos. A referência conosco, esses espíritos que estão lá acabaram de desencarnar, eles desencarnaram e foram para lá. Acabaram assim no sentido imediato, né? O plano mais próximo de socorro que eles estão é ali. E tem alguns estudos do André Luiz também, né, que ele fala como a gente, aqui encarnado, a gente também consegue influenciar, né? Como a gente influencia na psicosfera, como nossos pensamentos, orações, pode Sim, ajudar no trabalho deles. sim. Isso também é bem importante. Se nós lembrássemos mais, né, amiga, de orarmos, se a gente lembrasse mais de fazer um jejum de comportamento que não é legal, a gente contribuiria muito mais, porque a gente já chega com uma ferramenta que nos possibilita fazer muito desse serviço sem muito esforço, que é o corpo físico. O corpo físico é um dreno, só que ele não consegue parar tudo, né? Então, o que a gente deixa escapar ainda é horripilante demais. Mas se a gente lembrar Sim. de fazer um movimento com mais esforço, né, para vencer aqueles aborrecimentos do dia a dia, que vai nos azedando, vai criando em nós uma, uma, uma psicosfera muito receptiva a, 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 às influenciações adoentadas. Como assim? Você quer ver? Às vezes a gente ouve no jornal, no noticiário, uma notícia ruim, gente. Ruim, péssima, horrível, horripilante. E a gente começa a vibrar naquela faixa ali, ó. Ela é ruim e a gente não para pensar que a gente precisa ter um filtro para ela, né? Que a gente precisa é, elevar o pensamento e fazer uma oração para que nós não entremos naquela faixa da revolta, da maldade, da vingança. A Mudar gente os só hábitos, né, Renata? Ter mais gratidão, mais esperança, vibrar mais amor. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? tem muita coisa. Mas a gente ainda considera que muitas dessas ações são bobagem, né? A gente ouve as pessoas falando quando vê você tendo um comportamento diferente do da manada, virar e falar assim: "Nossa, como que ela é boba". Mas não é a gente que está sendo boba, né? Mas se você não perseverar nesse comportamento, você mesmo desiste dele. Porque a gente ainda está muito mais voltado para seguir um comportamento em massa do que agir de forma diferente. Olha, eu estou pensando que assim não é legal. Aí eu vou levantar uma bandeira, vou hastear uma bandeira e vou mudar a cabeça dos outros. Não, gente, a gente muda é a gente. A gente trata é a gente primeiro. Doente não trata doente. Doente colabora para a sua cura. Com o que a gente recebe, a gente colabora para que isso aconteça, né. Então, assim, a gente tem muito trabalho a fazer. E quando a gente vê todas as coisas no plano espiritual, né, que estão muito próximos de nós, ter uma ressonância que André Luiz vai contar para gente, que é terrível, e muito disso se deve aos nossos próprios pensamentos, porque a gente alimenta quem está lá alimenta a gente que está aqui, e a gente fica nessa simbiose, né. Mais alguma coisa, amigas? Eh, Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Aí aqui quem está perguntando, deixa eu ver, é Vicente, né? Vicente está falando que deduz que é muito sacrificial esse trabalho que eles desenvolvem em campo da paz. E ela diz que sim. E aí ela começa a contar sobre a história da fundação, né. E a história da fundação é muito bonita, como são todas as histórias,
aonde o coração humano se devota pelos semelhantes em favor, né, de cada um de nós, em favor de nós, por amor ao Cristo e por amor a nós. Gente, quando a gente começa a agir pensando no amor pelo semelhante, ah, mas ele não vai me agradecer. Não precisa, gente. A gente tem que aprender a servir e a passar. Jesus ensinou isso, Emmanuel ensina isso, André Luiz fala isso aqui, outros benfeitores nos ensinam sobre isso, né? Então a gente aprende a servir e a passar. Não precisa esperar agradecer. Serve e passa. E aí ela vai contar que alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar, em nome dele, uma colônia em plena região inferior. É trabalho demais, gente. É trabalho demais. Que funcionasse como um instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas, que são os espíritos que desencarnam e vão para lá, né? Para esse posto de socorro, porque Jesus não desampara ninguém. E aí o trabalhador que quer servir a Jesus, porque entendeu que serve-se Jesus amando, amando quem? Só a Jesus? Não. Amar a Jesus pede que se ame a quem necessita de amparo, de socorro. Todo mundo que é bom? Não, não. É toda e qualquer pessoa, incluindo quem não é bom, quem não está ainda, né? É, o projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. Nem todos. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm os seus programas de serviço, que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. O que ela está contando aqui? Os trabalhadores, né, os missionários vitoriosos que desencarnam e que precisam voltar, né, que precisam, não, que voltam para o plano espiritual, encontram também nesse posto de socorro um lugar para descansar. Às vezes precisa. Aí as pessoas ficam falando, mas eu vou desencarnar, eu não vou passar no umbral. Gente, missionários vitoriosos, ao se ausentarem da Terra, necessitam refazer energias. E aí param por lá um período, os que desejam seguir, seguem, porque todos eles, todos, né, são recebidos, são orientados por mentores de nobre posição hierárquica. Então, essa região tem trabalhadores espirituais responsáveis por ela, por receber quem está chegando, né? Cada um com a sua necessidade. Então, só que esses mentores, eles têm seus programas de serviço, eles têm suas obrigações estabelecidas, e eles não podem abrir mão disso ou deixar para lá em obediência aos desígnios do Senhor. Existem responsabilidades, compromissos que não podem deixar de ser realizados, e eles não deixam. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia. Então, os trabalhadores que servem lá, eles precisam ser talhados, né? Ser treinados, eu uso o termo talhado, porque a gente vai, né, se ajustando ao ambiente de trabalho e às necessidades que a gente vai encontrando. Então, a gente vai se talhando. Então, eles precisam
os trabalhadores que lá trabalham, eles precisam se formar, se especializar naquele tipo de natureza de assistência, que não são com espíritos fáceis. E já ouvimos e sabemos, porque já ouvimos isso em capítulos anteriores, já ouvimos isso até em nosso lar, né? Lá no ministério lá da formação dos médiuns, das cartas vivas do Evangelho, né? Nem todo trabalhador quer servir ali. E ele tem o direito de não ficar. É uma escolha pessoal. É, onde que eu parei? Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo, nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que se servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. Então, todos eles que estão lá são constantemente e acalentados, visitados, ouvidos e exortados a continuar, a permanecer firmes. Ô, gente, não tem nada melhor do que você estar com uma dúvida, do que você estar com um sofrimento, seja ele o nível que for, e você encontra alguém que te ouve e que te exorta a continue a remar. É muito bom, porque pessoas para falar: "Ah, para, mexe com isso não", é o que mais tem. Mas quem quer seguir o caminho do Cristo, e aí é um chamado pessoal, quem quer caminhar com o Cristo tem que selecionar o que quer ouvir. Tem que selecionar o tipo de mensagem que chega para ti. Porque às vezes você vai ouvir mensagens que te desestimula a continuar. Se você for dar ouvidos a ela, você vai ter uma perda pessoal muito grande. Mas a gente sabe que os trabalhadores espirituais, os servidores do Cristo, que são moralmente elevados, eles estão sempre nos insuflando para frente, nos impulsionando, né? Injetando em nós bom ânimo. A gente precisa disso. As pessoas que são cercadas de pessoas de bom ânimo, elas caminham diferente na vida, gente. O que pedimos, o que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. Ah, eu quero ir para nosso lar passar um fim de semana. Tem fundamentação? Você tem um compromisso. Tem fundamentação você ir agora? É só por um querer? Aí você vai pensar, né? E se tiver uma fundamentação, vai ser acolhido. Tanto que ela começa contando para gente que ela está trabalhando para, em breve tempo, poder visitar nosso lar. Ela está semeando o terreno dela para que na colheita ela tenha os frutos necessários para poder pleitear esse desejo. É... E se tarda o recurso, beneméritos orientadores de nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Pessoal, eu vou pedir só mais uns 5 minutinhos, só para terminar, que é só um pedacinho, tá? A gente já deu o nosso horário, mas só 5 minutinhos, por favor. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes.
para permanecer ao lado de companheiros antigos aos quais se unem com desvelado amor. Estar na companhia de quem se ama. Ô, gente, estar aqui para mim, Renata, não é sacrifício nenhum, tá? Não me entendam mal. Mas estar aqui na companhia de vocês nessa quarta-feira, como em todas as outras quarta-feiras, para mim é um presente, é uma maravilha. E olha que é todo mundo espírito de luz. Imagina, né? Em um ambiente aonde exista um trabalho que a demanda de esforço, de concentração, de silêncio, de resignação, porque está lidando com irmãos difíceis de trato, é muito grande. Pensa bem, o que une esses espíritos é o amor, é o afeto uns pelos outros. A equipe é família. E um ampara o outro a continuar trabalhando pela família que vai chegando, cada um com uma necessidade diferente. Porque família não é só quem a gente gosta, não, tá, gente? Família é quem dá trabalho também. E quando não são os outros, somos nós mesmos. A gente tem que lembrar disso. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento. São as palavras, são as tônicas desse relato dela, né? É sacrifício, é um serviço que pede silêncio, silêncio do eu. Porque não adianta eu fechar minha boca, mas a minha mente continua produzindo um monte de desequilíbrio, que mais cedo ou mais tarde vai ter que sair de alguma forma, né? Eu vou deixar escapar. Então, é um sacrifício realmente muito grande, é uma renúncia de si. O compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. Aí ele pergunta: a sua família sempre viveu por lá? Lá na colônia, ali, a uns 3 quilômetros onde vocês vivem? Porque eles moram a 3 quilômetros daqui, né? André pergunta, interessado em saber. E ela vai explicar que o pai, há mais de 50 anos, o senhor Bacelar, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz. E restabelecida a saúde espiritual, ele se fixou na colônia. Lembra que aqui fala que nem todos querem permanecer, mas quem permanece vira um trabalhador, se transforma num trabalhador fiel, né? Por amor ao trabalho, por amor ao Cristo. E quem ama ao Cristo ama a tudo que Deus cria. Restabelecida a saúde espiritual, ele fixou-se na colônia, com razoável impulso de amizade e gratidão. Razoável impulso de amizade e gratidão. Isso há 50 anos. Hoje o senhor Bacelar é um trabalhador muito ativo, mas ele não chegou lá do jeito que ele está hoje, né? 50 anos depois. Isso aí também é muito bom da gente pensar. Ninguém começa brilhando, né? A gente começa com uma vontade, pedindo para chover. Quero ir hoje não, chove, Senhor, né? Mas chega um momento que pode estar caindo o céu, que a gente vai cantando. Glória a Deus, aleluia, meu Deus. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos, a Aldonina, que é a prima, né? E eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar, porque é uma família unida por laços sinceros de sentimento. Então, aonde um caminha, o outro quer caminhar também. Isso é muito bonito. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E a primeira hora para nós espíritos, ela é muito expressiva, né? Porque quando a gente lembra da primeira hora, a gente vai lembrar no Evangelho falando dos trabalhadores da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora.
E quando fala da primeira hora, é aquele que se apresentou imediatamente. Todos recebem o mesmo salário, mas quem sai na frente aprende mais rápido, né, gente. Então essa moça, ela é um espírito de uma envergadura moral, de uma inteligência, de uma firmeza, de uma nobreza, não é à toa. É porque Deus, de a primeira hora, ela se coloca dessa forma, né, apta a servir e a trabalhar. Que nós sigamos o exemplo dela, né. E tem muitos programas para o futuro? André pergunta curioso. E Cecília faz um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora, e redarguiu: tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Então, sonhos ela tem muitos, compromissos e lutas ela também tem demais. E que Deus abençoe a ela, né? E que Deus abençoe a gente, que a gente possa aprender com ela nessa narrativa tão linda que ela nos trouxe. Gente, muito obrigada. Eu terminei por aqui. A palavra está com vocês. Quem quer fazer oração para encerramento, gente? Eu posso fazer. Jesus, divino amigo, agradecemos ao Senhor a oportunidade bendita de estarmos reunidos na sua seara, de estarmos sentados à mesa, todos juntos, ceando com o Senhor, aprendendo com a sua doçura, olhando o seu olhar doce e seguindo os teus passos. Obrigada pelos companheiros mais velhos, mais experientes e muito mais amorosos que nós, que nos auxiliam em seu nome, por amor a vós e por amor a nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Renata. Que assim seja. Obrigada, Renata. Foi muito bom o estudo, viu? Muito obrigada.